gente vai ver dois vídeos ilustrando melhor isso que eu estou falando. A camada de ozônio é composta não só por ozônio, que é o O3, mas também por O e O2, e estão todos em equilíbrio um com o outro. Nessas trocas de equilíbrio, sempre o O3 fica sobrando a mais, o que é uma boa notícia para nós, porque precisamos desse O3 lá. Agora, o problema que vem com o uso de CFCs é que ele muda o equilíbrio de uma maneira que não serve para nós. O Cl, que se separa do CFC por meio de raios ultravioletas, catalisa o ozônio em O2, jogando fora de equilíbrio, porque os átomos de cloro aceleram a decomposição relativa à reformação de ozônio. E isso significa que a concentração de O3, onde tem Cl, irá diminuir muito. Então, o que acontece é mais ou menos assim. O CF2Cl2 perde um Cl para a energia e luz da atmosfera. Esse Cl, sozinho, se junta com o O3 em busca de seu oitavo elétron, formando o monóxido de cloro, ClO e O2. Isso já é ruim o suficiente, mas o que acontece a seguir é pior, pois o Cl consegue continuar sua destruição. O oxigênio sozinho pode, em seguida, juntar-se com o ClO, formando outra molécula de O2 e deixando o Cl livre novamente. Dessa maneira, o Cl pode unir-se novamente com outro O3 e reiniciar o processo. Com a camada de ozônio, portanto, o que muda é que de O3 mais O passa para duas moléculas de O2. Esse processo pode se repetir milhões de vezes, e é aí que está o grande perigo com o uso de CFCs, em que uma pequena quantidade já pode providenciar o catalisador necessário para dizimar a camada de ozônio. Essa é a notícia ruim. O bom é que a produção de O3 é um equilíbrio, então, quanto mais se retira o uso desses CFCs para o bem da alta atmosfera, mais o O3 deve naturalmente se reestabelecer no equilíbrio apropriado. Por isso que na Antártida está havendo a renovação da camada, de acordo com a revista Science. Na Antártida, o buraco era mais acentuado devido à grande concentração de HNO3 que se forma no continente mais frio da Terra. Essa nuvem ajuda os CFCs a ficarem por ainda mais tempo, causando mais destruição do O3. Isso acontece muito em outubro, na primavera do continente. Agora, segundo especialistas que analisam a camada, a partir do Protocolo de Montreal houve a diminuição no tamanho do buraco, já que está decaindo o número de CFCs na atmosfera alta. Usando satélites, pesquisas feitas direto do solo da Antártida e balões de medição de ozônio, desde 2000 o buraco no mês de setembro diminuiu em 4 milhões de quilômetros quadrados, área maior do que a Índia. Ainda foi feito, como mostra o gráfico, uma pesquisa que mostra que a diminuição mais perceptível do buraco é devido aos produtos químicos ao longo dos anos, mesmo que o clima e atividades vulcânicas ainda oscilem bastante o tamanho do buraco, trazendo muitos danos à camada. Embora o buraco tenha começado a ser curado, os produtos contendo cloro e bromo, por exemplo, têm a vida na atmosfera extremamente longa e os cientistas não esperam que o buraco se feche completamente até 2050 no mais breve. O que aconteceria se não tivéssemos mais a camada de ozônio? Muito simples, o Sol, hoje fonte de vida para nós, se tornaria uma ameaça. É porque a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioleta. Sem essa camada protetora, a radiação chegaria com toda a força à superfície da Terra. Em pouco tempo, as plantas morreriam, já que os raios UV danificam os cloroplastos. Assim, a fotossíntese não seria mais possível. E sem verde, humanos e animais poderiam não sobreviver. Os continentes se converteriam em mundos hostis. Só alguns micróbios e líquens suportariam os níveis de radiação. Os oceanos também acabariam afetados. A radiação atravessaria a água até uma profundidade de 30 metros. Na superfície da água vive o fitoplâncton. Uma pequena dose dessa energia magnética do Sol bastaria para deter a reprodução desses organismos. As consequências seriam fatais. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Junto com ele, desapareceriam pouco a pouco o resto dos habitantes do mar. Os oceanos se converteriam em desertos. Apenas nas regiões mais profundas poderia haver vida. Então, depois que vocês viram os vídeos aí, a gente vai aplicar, tá? Então, tem uma questão do Enem
que aconteceu, se não me engano, em 2012, tratando justamente dos CFCs, tá? Que a gente abordou anteriormente. Então vamos lá ler rapidinho e aí vocês vão ver a importância disso e como foi tratado isso no Enem em 2012. Então vamos lá ler a questão. Sempre antes de fazer a questão, gente, vocês parem o vídeo, tá? Leiam e aí depois vocês voltem, tá bom? Para vocês já tirar suas dúvidas depois, tá? Comigo quando eu for explicando. Um rótulo de um desodorante aerossol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não contém CFC. As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, como eu já falei anteriormente, justificam a não utilização de CFC, clorofluorcarbono ou freon. Freon também é um tipo de CFC, mas mais usado em refrigeradores, nesse desodorante. Então mostra uma reação, são duas etapas. Tá? Então isso aqui é um mecanismo dessa reação. Que mecanismo de reação é essa? É o que? A degradação do CFC, né? Ó, clorofluor ou clorofluorcarbono. O V incidido nele o degrada, liberando esse átomo de cloro. Esse átomo de cloro vai reagir com o ozônio, degradando o ozônio. Tá? E depois forma o que? O óxido de cloro. Como eu falei anteriormente, esse óxido de cloro vai reagir com o oxigênio, formando cloro novamente e aí forma um ciclo. Então esse mecanismo de reação aqui, tá? Ele ilustra o que? O fenômeno de degradação do ozônio lá na estratosfera. Então, prosseguindo. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função. Proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioletas. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa, o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano neste aerossol tá? Então, o que ele quer saber? Qual é a finalidade de se colocar isobutano, butano e propano nesse aerossol que não contém CFC? Lembrem, anteriormente lá. A. Substituir o CFC, pois esses camaradas aqui não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis. Vamos ver as outras? B. Servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição da camada de ozônio. Gente, lembra anteriormente na aula que eu falei. Qual foi a alternativa, né, com o protocolo de Montreal para a diminuição da quantidade de CFC para chegar na estratosfera? Foi o que? Bani-los. Tá? Então, isobutano, butano e propano não reagem, eles não capturam esses freons. Então, não é por isso que se utiliza isso aqui, tá? No desodorante aerossol. Reagir com o ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono e água, que não atacam o ozônio. Olha, a finalidade de se usar isso aqui, substituindo o CFC, é para reagir com o ar formando isso? Claro que não. Tá? É uma substituição desse CFC, para que esse CFC não chegue lá na estratosfera, não é isso? O isobutano, o butano e o propano reagem com o ar formando isso. Eles sofrem combustão. A gente vai trabalhar isso quando falar sobre química orgânica. Tá? Esses aqui são hidrocarbonetos que reagem com oxigênio formando CO2 e água. Mas não é por isso que se substituiu o CFC nesse desodorante, tá? Impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação UV, liberando hidrogênio que reage com o oxigênio do ar, formando água. Gente,
Quando a gente trabalhou lá a camada de ozônio, tem alguma coisa a ver com isso? Nada, tá? Nada. Destruir o CFC, pois reagem com a radiação V, liberando carbono, que reage com o oxigênio do ar, O2, formando dióxido de carbono, que é inofensivo. Nada a ver. A letra A é a certa. Tá? Essas três substâncias, elas vêm para quê? Para substituir esse CFC, certo? E substituindo o CFC, não vai ser mais liberado o CFC para reagir lá na camada estratosférica da atmosfera. Tá? Então, eles vêm substituir o CFC para quê? Para que não seja mais produzido CFC, para diminuir o uso desse CFC. Tá bom? Então, vejam vocês, essa questão aqui, se você não teve uma aula falando sobre camada de ozônio e os mecanismos que acontecem ali, você pode se perder, tá? Você pode se perder nessas outras alternativas. Por quê? Eles deixam bem... eles constroem essas questões aqui de uma forma de se enrolar, de te enrolar. Por quê? Parece que é muito bem encaixado. Eles fazem isso para destruir o CFC, é substituição. E na verdade não tem nada a ver. Tá? Então, é muito interpretativa, mas os principais problemas ambientais aí vocês têm que dar uma olhada, principalmente relacionado à camada de ozônio. Então, se vocês não entenderam, volta lá no vídeo e assista novamente, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado e até mais.